E nós estamos iniciando aos domingos essa série que marca aquilo que Deus está colocando nos nossos corações como igreja. O ano do apacentar. Diga, o ano do apacentar. O ano do cuidado de Deus. Amém? Apacentar é cuidar. E hoje à noite o tema da ministração é ministros improváveis. Quantos ministros improváveis nós temos aqui essa noite? Se você não é familiarizado com essa palavra ministro, e hoje pela manhã o nosso pastor falou bem claramente, sobre isso, eu vou repetir aqui. A Bíblia fala sobre os dons ministeriais. Nós temos ministros aqui na frente que são chamados ao ministério do Senhor, são pastores, profetas, mestres na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus organizou isso para a edificação da igreja. Você é grato ao Senhor pelos nossos ministros licenciados e ordenados? Graças a Deus nós somos gratos. Mas sabe, queridos, essa palavra ministro significa servo, aquele que cuida. E eu quero te lembrar o que diz lá em 2 Coríntios. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 5 de 2 Coríntios. E nós vamos ler uma passagem bíblica muito conhecida, mas vale a pena a gente ler. Diz assim, no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui essa noite? Nós estamos em Cristo, por quê? Porque um dia nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós não somos mais os donos dos nossos próprios narizes. Amém? Quem é o Senhor da nossa vida agora? Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Diga, eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 18. Ora, tudo isso que nós acabamos de ler, o ser uma nova criatura, o estar em Cristo Jesus, tudo isso provém de quem, irmãos? De Deus. Por quê? Porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E nos deu o quê, irmãos? O ministério da reconciliação. Vamos dizer junto. O ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. E nos confiando a palavra da reconciliação. Em outras palavras, queridos, Deus está confiando que nós seremos os seus ministros. Seremos aquele que vamos levar o ministério da reconciliação para este mundo. Amém? Deus confia em nós o anúncio das boas novas de Cristo, daquilo que Jesus pode fazer pelas pessoas. Então diga assim, eu sou um ministro da reconciliação. Agora, por que ministro improvável? Improvável é alguém que não tem nenhuma chance. E eu quero te lembrar daquele dia que você aceitou Jesus. O antes e o depois. Quem nós éramos, irmãos? Nós éramos improváveis, nós não tínhamos nenhuma chance, mas Ele nos amou, Ele nos fez dignos. Então por isso que nós podemos dizer que nós somos ministros improváveis, porque sabemos de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos e quem nós somos agora, por estarmos em Cristo Jesus, irmãos. Uma vida com Cristo é uma vida de progressão. É uma vida de progressão, é de glória em glória, de vitória em vitória. A gente vai ficando cada dia mais bonito. Não é assim? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você está ficando mais bonito. Por quê, irmãos? Porque estamos em Cristo. A vida dele está agindo na nossa vida. E nós estamos nos tornando pessoas melhores.
Amém? Glória a Deus por aquilo que Cristo fez, mas por aquilo que Cristo ainda está fazendo dentro de nós, porque a obra dele na nossa vida é progressão, é contínua. Amém? Então diga assim: eu sou o ministro da reconciliação, sou um ministro improvável. Por quê? Porque Ele nos amou, porque Ele nos transformou. Agora, irmãos, você já parou para pensar por que ainda estamos vivos nessa terra? Justamente por isso, porque Deus nos confiou uma missão poderosa de anunciarmos o seu amor para as pessoas. Você pode fechar um pouquinho os seus olhos e pensar assim comigo: meu Deus, onde eu estaria hoje? Senhor, eu ainda estou vivo, eu ainda estou viva aqui na terra. Jesus está voltando e existe um motivo, porque Ele te confiou, querido. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. E de fato, irmãos, Jesus, Ele nos deu esse mandamento. A Bíblia diz lá em Marcos 16, no capítulo 15, no capítulo 16, versículo 15. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E eu te pergunto, o que é o evangelho? O evangelho são as boas notícias de Cristo. É aquilo que Ele fez em nós. É aquilo que Ele é. Jesus é o evangelho. E Ele diz: leve esse evangelho por onde vocês forem, a toda criatura. Amém? E reforçando isso, Mateus escreveu também no capítulo 28, no versículo 19: façam discípulos de todas as nações. Quantos discípulos nós temos aqui de Jesus? Diga: eu sou um discípulo. Amém? E todo discípulo foi convocado por Deus para fazer outros discípulos, para que eles conheçam a Jesus e tenham as suas vidas totalmente transformadas. Amém? Então nós sabemos que Jesus, Ele é o evangelho. Ele é o centro do evangelho. Ele é o centro das boas novas. Mas se nós observarmos, irmãos, Jesus também é o nosso modelo de como fazer discípulo. É ou não é, irmãos? E quando Ele estava aqui na terra, e eu quero te inspirar a você assistir ou voltar a assistir aquela série maravilhosa, The Chosen. Você vai ver que Jesus, de fato, Ele foi o nosso exemplo de como conduzir, como manifestar esse evangelho. E como que Ele fez isso? Vivendo uma vida que agrada a Deus, amém? Mas também anunciando. Por onde Ele passava, Ele compartilhava de vida, de alegria, de cura, de salvação. Onde Ele chegava, a alegria chegava. Onde Ele chegava, a multiplicação chegava. Aquilo que estava morto revivia. Nos mostrando, queridos, que nós também podemos ser como Jesus. E de fato Ele disse: vocês vão fazer coisas ainda maiores. Uau, queridos, como que pode Jesus confiar em nós algo tão precioso? Porque Ele nos ama, porque Ele tem nos alcançado. Amém? Porque Ele tem alcançado as nossas vidas. Nós não podemos esperar estarmos 100% perfeitos para fazermos isso, não. A partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, eu não sei quanto tempo você tem de conversão, mas eu tenho mais de 20 anos, mais de 30 anos de conversão. Quantos aqui tem um mês de conversão? Levanta aí a tua mão. 1 ano de conversão. 2 anos. 5. 10. 15. 20. 30. 40. Irmãos, nós temos um povo aqui habilitado, cheio da palavra e cheio do Espírito Santo para fazer uma revolução nessa cidade. Amém. E aí, queridos, nós vamos ver em pelo menos 3 personagens bíblicos aqui nessa noite, características comuns que os fizeram ministros improváveis. A gente vai ver aqui, queridos, que
todas as pessoas que Jesus alcançava, ou a maioria delas, quando elas recebiam Jesus, quando elas reconheciam que Jesus era o Messias, automaticamente essas pessoas se tornavam ganhadores de alma. E antes da gente entrar aqui no centro da mensagem, eu quero te inspirar a você adquirir esse livro, Conquistando Almas Lá Fora, Onde os Pecadores Estão, de T.L. Osborne. Quantos aqui já leram esse livro e podem confirmar comigo que é um livro maravilhoso? É inspirador. Se você deseja mergulhar nesse assunto, eu te encorajo a ler esse livro. Amém? Vai te ajudar demais. E a gente vai ver que a mulher samaritana foi uma ganhadora de almas. A gente vai ver que o homem gadareno, ele foi também um ganhador de almas. E a gente vai ver também que Mateus, conhecido como Levi, também foi um grande ganhador de almas. Vai comigo lá em João, no capítulo 4. É uma história muito conhecida, mas talvez alguns aqui não conheçam. Você pode ler essa história toda quando chegar em casa. João capítulo 4, do versículo 1 até o 42. E para contextualizar aqui, porque o texto é muito longo, a gente vai ver que Jesus, ele alcança uma mulher samaritana e pecadora. E quando a gente vai estudar as escrituras, a gente descobre que o povo samaritano era um povo que era resultado da mistura do povo judeu. Então era um povo que os judeus consideravam um povo desqualificado, um povo rejeitado, um povo que se misturou com os outros povos. Então havia essa rixa entre o povo samaritano e o povo judeu. Então, por exemplo, naquela época de Jesus, quando um judeu estava caminhando na rua e um samaritano viesse se aproximando, eles tinham que mudar de direção, porque nem o contato físico eles podiam ter. Então, de fato, era um povo que se sentia rejeitado. Era um povo que se sentia distante do convívio das pessoas por conta dessa situação. E aquela mulher, ela jamais, queridos, ela podia se sentir parte do plano e do projeto de Deus por ela ser samaritana. Agora tinha um detalhe, ela era mulher. E naquela época havia também restrições para as mulheres. Mas Jesus chegou, aleluia. E ele aproximou de novo as mulheres. Eu posso ouvir um glória a Deus. Jesus aproximou as mulheres agora para a presença do Pai. Hoje, homens e mulheres podem se converter e diante de Deus somos iguais. Não há mais separação. Isso é maravilhoso. E além dela ser samaritana mulher, ela era uma mulher pecadora, adúltera. No texto você vai ler e você vai ver que, de fato, aquela mulher tinha uma vida pecaminosa, uma vida que a deixava envergonhada, cheia de culpa, cheia de indignidade. E aí diz nessa passagem, em outras palavras, que ela aceita de Jesus aquela água viva que Jesus estava oferecendo. Ela estava buscando uma água natural naquele poço, mas Jesus oferece a água viva e aquela mulher reconhece que Jesus é o Messias. Ela recebe aquela água viva. E queridos, o que nós vemos aqui no versículo 39, você pode ler comigo aí na sua Bíblia, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Por causa de quê? Por causa do testemunho dessa mulher. Aleluia! E aí, na continuação da leitura, a gente vai ver que os discípulos se aproximaram de Jesus, porque eles haviam ido comprar comida natural na cidade de Samaria. E quando eles retornam, a gente observa que eles apenas trazem para Jesus comida física. Enquanto que eles poderiam, enquanto Jesus estava lá no poço, poderiam ter falado do amor de Jesus e eles não fizeram isso. Então a gente vê aqui uma mulher totalmente improvável, compartilhando do amor de Jesus e influenciando toda uma cidade. Amém?
E sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos assim como esses discípulos, envolvidos na nossa vida natural, trabalho, escola, casa, comida, casa, relatório, e a gente se esquece que Deus nos confiou um ambiente, um lugar onde nós podemos ser influência. Essa mensagem, irmãos, é para nos despertar nessa noite. Essa mensagem, irmãos, é para nos encorajar. A gente tirar, irmãos, o nosso foco daquilo que é natural. A gente não vai deixar de fazer o que é natural. Posso ouvir um amém? Mas enquanto nós fazemos aquilo que é natural, nós estaremos com a nossa antena espiritual ligada. Para quê? Para nós estarmos sensíveis à voz do Senhor e atentos às pessoas que Ele quer que a gente alcance, às pessoas que Ele quer que a gente toque, às pessoas que Ele quer que a gente compartilhe da nossa história, do amor de Jesus. Irmãos, nós somos ministros improváveis. Essa mulher não tinha nenhuma condição de poder, naturalmente falando, ela não havia ficado um tempo muito grande com Jesus. Na verdade, ela só havia ficado alguns minutos, ou talvez 1 hora ou 2, a gente não sabe, mas aquilo que ela tinha recebido era suficiente para alcançar as pessoas que estavam ao redor dela. De fato, ela reconhecia aquilo que Jesus estava fazendo por ela. De fato, ela tinha provado da graça e do amor de Jesus. E eu te pergunto, quantos aqui já provaram da graça, do amor e do perdão de Jesus? Levanta a sua mão bem alto. Bem alto, irmãos, nós recebemos. Quem você era e quem Deus te tornou ser. Aleluia. O segundo personagem dessa noite é Levi, ou conhecido também como Mateus, que era um cobrador de impostos. Essa história está em Lucas e você pode ir comigo lá no capítulo 5. São apenas 5 versículos e nós vamos ler aqui. A Bíblia diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano ou um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que história fantástica, queridos. O coletor de impostos nessa época era uma profissão mal vista pelos judeus. E de fato, Mateus, Levi, era judeu e ele tinha escolhido essa profissão. Então, as pessoas viam Levi como um traidor. E essa profissão também era conhecida como uma profissão de alguém que cobrava imposto além daquilo que era justo. Então Mateus, que é Levi, era visto como traidor e como uma pessoa desonesta, que talvez estivesse ali cobrando mais do que lhe era devido. Então, de fato, Levi, ele foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pela sua família, talvez. E a Bíblia diz que Jesus chama Levi. Levi entende o chamado de Deus para a vida dele. Ele reconhece que Jesus era o Messias. E a Bíblia diz, irmãos, que imediatamente ele deixou tudo. Ele deixou aquela velha vida de engano e ele começa a seguir Jesus. E aqui no versículo 29 a gente vai ler novamente. Diz que então
Levi, ele ofereceu um grande banquete na sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. O que nos mostra aqui, queridos, é que ele não deixou para o outro dia. Ele não deixou, quem sabe, quando eu receber mais ensinamentos de Jesus, quando eu fizer o rema, escola de ministros, quando. Aí sim, eu vou falar do amor de Jesus. E não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Levi, ele rapidamente teve uma ideia. Vou chamar as pessoas do meu convívio. Vou chamar as pessoas que trabalhavam comigo, os pecadores, os publicanos. Porque eu também quero compartilhar com eles essa boa nova, isso que aconteceu comigo. Eles precisam conhecer a verdade. Não é justo eu guardar essa verdade só para mim. E Levi, ele decide abrir a sua casa. Irmãos, esse ano nós vamos abrir as nossas casas. Para quê? Para que os pecadores entrem. Para que pessoas que não conhecem Jesus entrem nas nossas casas, nas nossas vidas, irmãos. Para quê? Para que eles recebam cura. Para que eles recebam salvação. Para que eles recebam libertação. Amém? Aleluia! Onde você mora hoje? Quais são as pessoas que você tem a oportunidade de influenciar? Onde você trabalha? Qual é o ciclo de amizade que você tem? Querido, tenho certeza que o meu ciclo é diferente do seu ciclo de conhecidos. É ou não é? O grupo do WhatsApp da sua família é diferente do grupo do WhatsApp da minha família, não é verdade? E certamente pode ter alguém ali, talvez um primo, um tio, alguém que ainda não conheceu Jesus, que ainda não teve a sua vida transformada. Irmãos, nós podemos fazer a diferença onde nós estamos hoje. Irmãos, a gente poderia estar morando numa outra cidade. Você poderia estar morando em outro bairro, em outro condomínio, em outra rua, em outro bloco de apartamentos. Mas Deus te colocou naquele lugar porque existe algo poderoso que pode ser liberado através da sua vida. O amor de Jesus. E nós estamos, irmãos, seguindo aquilo que Jesus nos direcionou. Para que possamos fazer discípulos, para que possamos ganhar vidas para Jesus. Para que nós possamos influenciar essa cidade. Amém? Foi nos dada essa missão. E se nós ainda estamos aqui, porque está pertinho, irmãos. O relógio está avançando. Jesus está voltando. Amém? E nós vamos levar muita gente conosco. Aleluia! Existem tantas formas, irmãos, de nós pregarmos o evangelho orando, compartilhando a nossa história, orando pelas pessoas que estão doentes. Eu sempre falo isso e é importante repetir. Quando alguém disser, estou com dor de cabeça ou com qualquer outra dor. Gente, essa é a porta. Essa é a brecha para você dizer assim, posso orar por você? Perguntas. Lance perguntas para as pessoas que estão passando por você. Como que você está? Eu estou percebendo que você está meio cabisbaixo. Está tudo bem? Posso te ajudar? São perguntas. Lembra que Jesus fazia perguntas para as pessoas. E essas perguntas vão nos habilitar, irmãos, da gente começar a desenvolver uma conversa, uma amizade, alguém que a gente vai chamar para perto. Para quê? Para que a gente fale do amor de Jesus. E aí, eu também quero te dar uma dica aqui. Eu tenho 3 livros que nós temos ali no nosso Verbo Shop, que são livros muito bons para dar de presente. E eu vou dizer para vocês, eu tenho alguns desses comigo. Por quê? Porque às vezes você não tem muito tempo de falar do amor de Jesus. E se você presenteia alguém e você diz assim, olha, eu quero te dar um presente. Só em você dizer isso, as pessoas já ficam... Uau, que presente que será? E você fala, olha, eu tenho um livro para te presentear. Você pode ler quando você estiver descansando, no seu momento de intervalo. Irmãos, esses livretos aqui são uma arma poderosa. Quantas pessoas já foram alcançadas por causa de um livreto? De um livro, de uma mensagem. E aí eu quero indicar, da Joyce Meyer. Diga a eles que os amo.
presente de aniversário, amigo secreto, mimo, seja lá o que for. Nós temos essas opções que vão abençoar a vida das pessoas. Eu tenho essa outra dica aqui, ó, você nunca estará só, do nosso querido pastor Bud White. Que livro fantástico, vai alcançar o coração das pessoas, porque o mundo está vivendo nesse tempo debaixo de solidão, as pessoas estão sozinhas. E lendo um livro desse, a pessoa pode ter uma revelação ali de que Deus está do lado dele, que Deus quer ser o amigo dessa pessoa. Eu também tenho essa indicação do Tony Cook, porque o Senhor é o meu pastor. 12 bênçãos de uma vida transbordante. Irmãos, esses 3 livros aqui, eu até já falei para o pessoal do Verbo Shop, são ótimas indicações para pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E a gente precisa estar preparado. Daqui a pouco você adquire 1, 2, 3, não sei quantos. E eu não estou falando isso, queridos, para venda. Não é isso. Não é esse o propósito. Mas é para que você tenha ferramentas para você alcançar outras vidas. Amém, irmãos? Outra coisa, suas redes sociais. É uma ferramenta maravilhosa, onde você pode usar para falar do amor de Jesus, compartilhar as boas novas de Cristo. Amém? Eu já falei dos 3, né? Eu quero te falar aqui sobre... Não, esqueci um. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. O endemoniado gadareno. Essa história está lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. E quando a gente lê a história desse homem, queridos, esse homem vivia uma vida muito triste, porque ele era possuído por vários demônios, ele se violentava, ele vivia sozinho pelos túmulos, pela noite. Então ele era um homem marginalizado, ele era um homem sozinho, rejeitado pela sociedade, as pessoas tinham medo dele. De fato, era um homem que realmente não tinha um futuro esperando por ele, ele estava sobrevivendo. E, de fato, as pessoas não queriam nem estar perto deles. E a Bíblia diz, queridos, que Jesus, ele libertou esse homem. E no versículo 14, abre comigo a sua Bíblia lá em Marcos. Marcos 5, no versículo 14, parte B, diz assim: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido com esse homem. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado por uma legião, agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Irmãos, essa geração é uma geração de muitos distúrbios, de muitas doenças mentais, de muita loucura, de muita ansiedade, pessoas perturbadas, oprimidas, possessas por espíritos malignos, irmãos. Mas nós conhecemos um nome que está acima de todo nome. E o Senhor nos deu autoridade para nós levarmos libertação para essas pessoas. O que é que Jesus não pode curar hoje? Nada. Nada. Receba essa palavra nessa noite. Esse homem, ele estava totalmente fora dos planos de Deus. E quando ele foi liberto, a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Não existe nenhum distúrbio, nada, irmãos, que Jesus não possa restaurar, que Jesus não possa curar, libertar. O nome dele é poderoso. Amém? Esse homem também era um homem improvável. E diz aqui no versículo 18... que quando Jesus estava entrando no barco, depois que o homem foi liberto, aquele que antes estava possuído por demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Queridos, esse homem poderia
ter celebrado a vida dele, ter continuado o seu caminho, mas ele obedeceu a uma ordem de Jesus: vá para casa, vá para os seus e anuncie o que eu fiz por você. Eu te pergunto, o que Jesus fez por você? Será que a gente pode usar agora 1 minutinho dessa ministração para você compartilhar aí rapidamente com essa pessoa que está do seu lado? Diga para ela o que Jesus fez por você. Vamos lá, gente, vamos lá. É muita coisa, eu sei que vocês gastariam horas e dias falando o que Jesus fez por você. Mas vamos lá, pode falar. O que Jesus fez por você? Irmãos, Jesus fez muita coisa por nós. Jesus fez algo tão maravilhoso por nós. Não é verdade? Eu sei que você ficaria um tempão aqui falando, né? E eu sei que a gente não conhece todo mundo aqui, mas se a gente pudesse dar um microfone para cada um de nós aqui, nós ficaríamos assim, regozijados por tão grande salvação. Homens e mulheres que estavam perdidos, destinados ao fracasso, enfermos, cheios de coisas ruins, presos nos seus próprios pensamentos, cheios de doenças, cheios de insegurança, cheios de timidez, cheios de tantas coisas, sem futuro, sem uma expectativa de vida, presos em mentiras, presos em sofismas, mas Jesus nos alcançou, irmãos. E nós precisamos contar aquilo que Ele fez por nós. Agora pensa um pouquinho comigo, o que torna esses 3 exemplos que a gente deu aqui nessa noite em comum? O que eles tinham em comum? Eles tinham uma vida que não agradava a Deus. Eles estavam sem rumo, mas eles aceitaram a Jesus. Eles receberam a vida de Deus. O que a gente vê mais de comum nesses 3 personagens? Que automaticamente, irmãos, eles não esperaram fazer isso, conhecer aquilo. Não, eles já foram compartilhando aquilo que eles estavam experimentando. Isso não é maravilhoso, queridos? A gente não pode ficar esperando, por exemplo, quando um dia, quem sabe, o pastor me der uma oportunidade no púlpito, aí eu vou falar do amor de Jesus. Não, querido, quando você estiver no Uber, quando você estiver no supermercado, você pode compartilhar do amor de Jesus para pessoas, amém? Diga assim comigo: eu tenho uma excelente ferramenta. Diga: o meu testemunho, amém? Eu quero contar para vocês a história de um missionário muito experiente, que foi servir numa longínqua aldeia indígena, no centro do continente africano. Ele desenvolveu uma série de estudos baseados no texto de João 3,16 e traduziu para o dialeto daquele povo não alcançado ainda. Depois de 15 dias ministrando naquela aldeia, ele foi surpreendido durante a madrugada por um dos nativos, que foi chamá-lo em sua barraca, dizendo-lhe que no dia seguinte iria viajar para outra aldeia próxima dali para pregar o evangelho aos seus conterrâneos. O missionário, cheio de zelo pela sua nobre missão, interpela um novo discípulo dizendo: mas você começou a aprender agora, você não sabe muita coisa, só conhece um versículo da Bíblia. E a resposta daquele novo convertido foi impressionante. Ele disse: é verdade, mestre, eu só conheço um versículo, mas naquela aldeia para onde eu vou, eles ainda não sabem nenhum. Qual é o versículo que você sabe? Quais os versículos que você sabe? Graduados do Rema, graduados da Escola de Ministros, temos tanto conhecimento. O que Jesus fez na sua vida? Qual é o testemunho que você pode contar para as pessoas? A história da sua vida. Aquilo que Jesus fez por você. Eu quero pedir para o Ministério de Música vir aqui à frente. E nós vamos assistir um pequeno vídeo que eu gravei para colocar nas minhas redes sociais amanhã, como inspiração, para se você quiser também fazer.
para que outras pessoas sejam alcançadas também. Antes de passar o vídeo, eu quero relembrar também uma tarefa, um tema que o nosso pastor pediu para a igreja que estava hoje aqui pela manhã fazer. E eu quero trazer esse desafio para você. Quantos aqui gostam de desafios? Você está pronto para anotar aí? Pega o seu celular, por favor, ou um caderninho que você trouxe. E vamos lá, a gente vai praticar a palavra do Senhor, amém? Esse culto não vai ser mais um culto. Posso ouvir um amém? Vai ser um culto de prática da palavra. Em primeiro lugar, você vai escolher o nome de uma pessoa, amém? Não vai ser 10 nomes, não vão ser 15 nomes, vai ser um nome de uma pessoa, diga uma pessoa. E pode ser um novo convertido, um visitante recorrente, alguém afastado do evangelho, alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém que já foi no seu Connect e desapareceu, alguém que está ferido, ou alguém que ainda não conhece Jesus, que ainda não se converteu. Vocês entenderam o passo 1? Podemos fazer isso juntos, irmãos? O passo 2 é o plano 3 em 7. O que isso significa? Que nós teremos 3 tarefas nos próximos 7 dias. Diga assim comigo, 3 tarefas nos próximos 7 dias. O que a gente vai fazer, irmãos? Anota aí, porque eu já peguei o desafio e eu já estou orando. Ore por essa pessoa todos os dias durante 1 minuto. 1 minuto já é suficiente para você orar por essa pessoa. Todos esses dias você vai interceder por essa pessoa. E aí eu vou dizer para você como interceder por uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Você pode orar, por exemplo, para que os olhos do coração dessa pessoa sejam abertos. Você pode orar, por exemplo, pedindo ao Senhor para que o coração dessa pessoa seja atraído para Cristo Jesus. Você pode orar também pedindo ao Senhor para colocar outras influências do céu ao redor dessa pessoa. Você pode orar em línguas por essa pessoa. Amém? Em segundo lugar, você vai fazer um contato com essa pessoa até terça-feira. Depois que você escolher o nome, o Senhor falar com você quem é a pessoa, e você começar orando por ela, você vai fazer esse contato com essa pessoa. Pode ser por mensagem, ligação, um áudio curto, mas algo verdadeiro do seu coração. Mais ou menos assim. Fulano de tal, eu estava orando e perguntando ao Senhor por alguém que eu pudesse estar orando esses dias, e veio no meu coração o seu nome, veio no meu coração a imagem do seu rosto. E eu quero te dizer que eu vou estar orando por você, que você é precioso, que você é preciosa, que você é amado, que você é amada. Amém? Essa pessoa vai ficar chocada com a sua mensagem. Vou te dizer por quê. Porque hoje isso é uma raridade. Não é? No mundo que a gente está, isso é raro. Mas nós vamos fazer a diferença. Amém? Pode ser uma carta. Quantas pessoas ficam impactadas quando recebem uma carta escrita à mão? Olha só, Deus vai te dando ideias. Certo? E aí depois de você fazer esse contato até terça-feira, você vai marcar um encontro presencial com essa pessoa. Pode ser um café, pode ser uma caminhada, pode ser uma visita na sua casa no domingo às 5 da tarde, e aí você já traz ela para o culto. Olha que estratégia maravilhosa. Não sei, mas o Senhor vai te direcionar. E nesse encontro com essa pessoa, você vai compartilhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Você pode também perguntar, você pode compartilhar qual é a sua história de vida. As pessoas estão carentes de ouvido, queridos. E nesses compartilhamentos, direção vai vir, sabedoria vai vir sobre as nossas vidas. As palavras que a gente precisa falar vão vir. E aí a gente vai se tornando esses ministros improváveis. A gente vai apacentando as pessoas. Você pode convidar essa pessoa para o seu Connect, para o Connect que você faz parte.
Amém? Não é só você dizer assim, vem para o culto. Não é essa a proposta. A proposta é, vamos no culto, vamos no Connect, vamos caminhar junto, vamos estudar juntos a palavra. É você trazer essa pessoa para perto, se interessar por ela. Amém? Aproveitar as oportunidades. Irmãos, o desafio foi lançado. Amém? Agora eu quero compartilhar um pouquinho com você aquilo que Jesus fez por mim. Mas que você seja inspirado a sair daqui essa noite, pronta para usar até as suas redes sociais para proclamar o amor de Jesus. E aí lembra de marcar o @ na nossa igreja e a hashtag o ano do apacentar. Vamos ouvir? Olá, meu nome é Sinara. Eu fui uma adolescente muito insegura, emocionalmente vulnerável, buscava preencher em relacionamentos o vazio interno que só Jesus e a sua palavra poderiam preencher. Eu era guiada pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos, mas um dia Jesus, me pinçou. Sim, eu fui encontrada por Ele. Ele disse que eu era amada e que Ele tinha planos maiores e melhores para a minha vida. Eu disse sim para Jesus. Hoje eu sou livre de toda insegurança e Jesus preencheu o vazio do meu coração. Me deu uma família abençoada e eu tenho a maior alegria de poder viver para Ele e compartilhar do seu amor a todas as pessoas. Eu quero te dizer que Jesus ama você do jeito que você está e Ele quer transformar a sua vida. Quer saber como? Entre em contato, eu terei a maior alegria de poder falar do amor de Jesus para a sua vida. Aleluia, não é simples? Glória a Jesus. Pode bater palma, é para Jesus. Aleluia. E para te encorajar, querido, a você fazer o mesmo, é simples. Às vezes a gente fica, ai, que palavra que eu digo, o que eu falo, irmãos? Confia na unção, confia no Espírito Santo na sua vida, amém? Você pode ficar em pé no seu lugar.